Graça e paz, igreja do avivamento. Tem alguém aí? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o tema Um Deus de gerações. Diga comigo assim, um Deus de gerações. Gênesis, capítulo de número 17. Diz assim o texto: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, e extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no discurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olhe comigo o que diz o texto, o versículo de número 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Diga assim comigo: Deus é um Deus de aliança e um Deus de gerações. Pode falar mais alto, até agora nós treinamos. Diga assim: Deus é um Deus de aliança e um Deus de gerações. Aí, esse ensaio foi bom. Foi tão bom que a gente pode parar por aí. Então preste atenção, queridos, comigo. Primeiro foco da nossa mensagem nesta noite não é Abraão para servir de fundamento para você entender quem você é. Qualquer um de nós somos pais, somos fecundos, somos geracionais, porque nós saímos de um Deus geracional. Vocês não acreditam nisso, não? Hein, gente? Vocês acreditam nisso? Por que vocês não disseram amém? Vou te dar mais uma chancha. Qualquer um de nós somos pais, somos fecundos, somos geracionais. Agora eu te provo de Gênesis a Apocalipse que isso é uma verdade. Quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele disse: seja o homem como um de nós. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. De quem que Deus estava falando?
De quem Deus estava falando? De nós, de você. Diga assim, de mim. Então, irmãos, a primeira coisa que você tem que prestar atenção: o mundo nos tem feito nos perder, porque o mundo nos prega hoje que a família não tem importância nenhuma. O mundo nos prega hoje que, afinal de contas, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que deixar uma herança material para os nossos filhos. Não tem. Você não tem que preocupar em deixar herança material para o seu filho. Se deixar, tudo bem, mas se não deixar, você precisa deixar uma herança para os seus filhos, que a mente deles, que o coração deles seja 100% do Senhor. Essa é a herança que você tem que deixar para os seus filhos. Você tem que inculcar na cabeça dos seus filhos que eles são filhos de Deus e que eles precisam pensar nas suas próximas gerações, porque a ideia de Deus ser um Deus geracional é muito mais profunda do que o que você imagina. A ideia de Deus ser um Deus geracional é que Deus odeia quando as famílias são destruídas, quando os fundamentos das famílias são destruídos. Olha só o que disse o Salmo capítulo 11 e versículo 3. O Salmos capítulo 11, versículo 3 diz que se os fundamentos forem retirados, o que pode fazer o justo? É isso que está escrito lá. E tudo que Deus criou só funciona se nós crermos e o mantermos. Diga comigo, tudo que Deus criou só funciona se nós crermos e o mantermos. Então muitos de nós ficamos dizendo, minha vida não dá certo, porque está tudo muito difícil. Deixa eu te explicar uma coisa: qualquer dificuldade que você está tendo na sua vida, e qualquer problema que você está tendo na sua vida e não consegue resolver, é porque a sua vida não tem fundamento em Deus. Você está desconectado do plano divino. Eu penso assim sobre mim mesmo: quando qualquer coisa começa a sair dos trilhos, eu digo, só eu que estou nesse negócio, Deus não está. Quando as coisas começam a sair do controle, quando as coisas começam a dar errado na minha vida, eu digo, Deus não está nisso, só eu que estou. Qualquer coisa que esteja dando errado na sua vida, é porque você inventou isso. Você se meteu numa furada, desculpa aí. Você se meteu numa furada que Deus nunca te apoiou e Deus nunca aprovou o que você está fazendo. Pastor, por que o senhor está falando isso comigo? Eu já me meti em furada. Que um dia eu fui orar a Deus e disse assim, eu nunca te mandei entrar nisso. Você entrou porque você quis. Você entrou porque você ouviu um tanto de gente falar na sua cabeça, mas eu não mandei você entrar. Mas pulei fora, irmãos. Então deixa eu explicar a vocês uma coisa, uma outra frase que eu carrego comigo e digo sempre. Não existe problema grande, existe posicionamento errado. Não existe uma vida sem solução. Existe uma vida sem Deus e uma conta que não fecha. Não existe uma vida sem solução. Existe uma vida sem Deus e uma conta que não fecha. Você já tentou pagar uma conta que você nunca consegue pagar? Quando você termina de pegar seu dinheiro todinho, você ainda está devendo? É assim uma vida sem Deus. Então preste atenção. Primeiro ponto, eu vou falar com você sobre 3 pontos
Nós temos um Deus que, antes de ser nosso Deus, é nosso Pai. Eu amei algo que a apóstola Simone falou aqui, porque é assim que eu penso também. Ela disse que a lei é a mesma coisa que a graça, porque o Deus da lei é o mesmo Deus da graça, ele só agia diferente. Eu concordo com essa ideia. Este Deus de Abraão aqui é o mesmo Deus, tão gracioso quanto. Então a primeira coisa que você tem que saber é que nós geralmente nos referimos a Deus como Deus Todo-Poderoso, e nós ficamos com medo de Deus, e logo nós não estabelecemos um relacionamento com Deus, quando antes de Deus querer ser seu Deus, Ele quer ser seu Pai. Então a primeira coisa que você tem que estabelecer na sua mente é que Deus é seu Pai. Seu Pai. Pastor, mas eu já tive tanto problema com meu pai terreno. Meu pai nem me deixa entrar na casa dele mais. Não é desse pai que eu estou te falando. Deixa Deus te curar, talvez dos traumas que você teve com seu pai. Este pai do qual eu estou te falando, ele ama que você esteja na casa dele. E ele faz essa aliança com Abraão. Mas este mesmo Deus, ele está trabalhando no coração de Abraão. Porque a grande verdade, queridos, é que as coisas perfeitas requer tempo para serem preparadas. O plano que existia para a vida de Abraão era o plano divino. O plano que existe para a sua vida é o plano divino. Por isso que muitos de nós somos apressadinhos. Nós achamos que Deus está demorando. Quando você diz Deus esqueceu de mim, Deus nunca esqueceu de você. Você que está com pressa. O seu relógio que é Cronos e o de Deus é Kairos. O seu relógio que é imperfeito e o de Deus é perfeito. É só isso. O seu relógio é que você está ouvindo muitos homens e ouvindo pouco a Deus. Por isso nós começamos a ficar apressados. A verdade é que nós estamos vivendo mais de comparação do que pensando que nós somos filhos de Deus. Quando você começa a olhar para o lado e comparar, nossa, mas fulano já tem isso, eu não tenho nada. Então, você não está disposto que Deus trabalhe no seu coração. Assim como Deus, veja você que a Bíblia diz que Abraão era já da idade de 99 anos. E se você olhar um capítulo anterior, Abraão disse: como eu vou ser pai de multidões se eu não tenho nenhum filho? Agora, prestemos atenção. Então a primeira coisa que você precisa estabelecer aí é que nós temos um Deus que antes de ser nosso Deus é nosso Pai. Isso para mim é maravilhoso. E para você ainda saber que Deus ele tem plano com você, plano com a sua vida. Antes de você existir, Deus tinha plano. Por isso você veio a existir. Diga assim comigo: antes de eu existir, eu vim a existir, porque Deus tinha um plano. Eu vou pedir aqui os irmãos para abrir o Salmo 139, versículo 16. Por favor. Salmo 139, versículo 16. Bom, se eles não abrirem, eu digo para vocês o que está escrito. Os teus olhos me viram
a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vocês podem dar um aplauso a Jesus? Então preste bem atenção, queridos. Quantas pessoas aqui, e isso é algo que o Espírito Santo me revela, está vivendo uma vida vazia, está sentindo a vida sem sentido, está desanimado, está vivendo um momento de tristeza, está vivendo um momento de desesperança. Tudo isso é fruto de um fundamento que você está apoiado nele, mas ele não é o fundamento de Deus. Tudo que você tem que pensar sobre você mesmo é que você só existe porque antes de você existir, existia um Deus que tinha um plano com a sua vida. Nenhum de nós estamos na terra para ocupar espaço. Todos nós estamos na terra para cumprir um propósito. É diferente. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que este Deus é um Deus fiel, que tem compromisso com sua promessa. Que promessa é essa? A promessa do Senhor para nós é que Ele só nos criou porque Ele tinha um propósito para a nossa existência. O propósito do Senhor com a minha vida e com a sua é que a promessa do Senhor, pastor, que promessa Deus tem para a minha vida? A promessa de Deus, quando você ficar ouvindo falar de promessa e não saber, mas que promessa? A promessa de Deus é que Ele tem um propósito. Diga assim comigo, plano. Diga assim, sonho. Diga assim, desejo. O desejo de Deus é que nós fôssemos aqueles que governassem a terra. Gênesis capítulo 1, 26. Diz, domine o homem sobre tudo. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Essa palavra é, Deus nos cria e nos capacita com a sua capacidade. Pastor, mas o pecado veio fazer parte da nossa vida. Mas Jesus nos redimiu do pecado para nos devolver para o plano original. O plano original de Deus para a nossa vida, através de Jesus, é que agora que Jesus morre pelos nossos pecados, e todos nós que cremos nele, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, é que agora nós podemos viver o plano original de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano original de Deus que nós podemos governar, assim como Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz? Amém? Amém? Então nós vamos dar uma olhada para a gente calçar o que nós estamos falando, um Deus fiel que tem compromisso com sua promessa. E a promessa do Senhor para nós é que Ele só nos criou porque Ele tinha um plano, um propósito para a nossa existência. Você só existe porque existe um propósito. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Vou te ensinar algo. Aprenda a viver se fazendo perguntas. Viva se perguntando. Quando
algumas coisas não fizer sentido, quando você talvez ouviu tanta bobagem de gente falando na sua cabeça, e você se encontrar assim na sua mente meio perdido, pergunte-se. Um texto que você pode decorar, Salmos 139, versículo 16. Eu costumo dizer com este salmo que você não precisa escrever um outro livro, porque Deus já escreveu um livro ao seu respeito. Deus já escreveu a sua história. E isso, querido, não é nada para alegrar plateia. Isso não é nada para encher o ego. Isso é uma verdade absoluta. Que Deus, Ele só nos cria, porque Ele cria a gente para um fim. Nós, homens que somos imperfeitos, às vezes a gente faz alguma coisa que a gente fica dizendo, rapaz, para que eu fiz isso? Deus não tem esse problema. Você já viu quando você constrói um negócio, rapaz, tem 3 cômodos aqui, e agora? O que eu vou fazer com isso? Quem vai morar aí? Não tem ninguém para morar. Não é o caso de Deus. Tudo e qualquer coisa que Deus fez, supre a necessidade de alguém. Deus colocou dentro de você algo que outro alguém precisa. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de códigos, de números que se combinam. As contas de Deus, todas elas fecham. Toda a soma de Deus dá um número exato. E quando você vive o propósito de Deus, você nunca vive uma vida sem sentido. Por isso que eu brinco, dizendo que servir a Deus para mim é como estar num parque de diversão. É como estar num parque de diversão. Nada é difícil, tudo é fácil. Viver uma vida entregue a Deus, tudo se torna fácil. Sabe por que a sua vida é difícil? Porque talvez você está vivendo para você mesmo. E Deus não te criou para viver para você mesmo. Deus te criou para viver para Ele, que vai suprir a necessidade de alguém. Quando você vive para Deus, você supre a necessidade de alguém, e você tem as suas necessidades supridas. É simples assim. A vida é sem sentido, porque as pessoas vivem para elas mesmas. Essa é uma conta que não fecha. Então, queridos, Deus, Ele é um Deus geracional. Deus é um Deus de multiplicação. E tudo que Deus fizer na sua vida, multiplica. Tudo que Deus te chamar, multiplica. Tudo que você envolver para fazer para Deus, multiplica, porque nós acabamos de ler. Tudo que Deus está falando com Abraão, eu vou fazer com você uma aliança. E eu vou te multiplicar. Eu vou te dar um ventre fecundo. Você sabe o que é isso, gente? Eu gosto, por exemplo, de plantas, né? E eu me lembro quando eu mudei para a casa que eu moro, havia lá um pedaço de terra, um pedacinho de terra. E eu olhei para aquela terra e falei, beleza, vou fazer aqui uma horta. E eu comecei a plantar naquela terra. Algumas vezes eu comprei esterco, misturei naquela terra, cavei aquela terra toda e misturei. Plantei, só deu formiga, comeu minhas couves tudo. Aí eu pesquisei, conversei com algumas pessoas, não, porque talvez a terra está árida, não sei o que, você tem que comprar calcário. Aí comprei calcário, misturei naquela terra. Aí plantei de novo, deu formiga.
comeu minha horta toda. E eu gosto de pescar. Aí um dia a gente comprou assim uma quantidade de minhoca e a gente foi pescar, eu e um amigo. Aí eu voltei com aquelas minhocas, falei, vou colocar na minha horta. Aí cavei ali naquela horta, sobrou lá umas coisas orgânicas, né? Sobra de comida com batata, e eu misturei no meio da terra e joguei lá com as minhocas. O que as minhocas fizeram? Elas começaram a produzir humus, e o meu jardim se tornou fecundo, está florido. Quem gosta de jiló aí? Eu tenho 2 pés de jiló. Eu ponho jiló hoje, daqui 1,5 está tudo grande de novo. Tem pimenta, tem couve, tem cana, num pedacinho de terra desse tamanho assim, ó. Menor do que isso ainda. Porque o que eu quero te dizer, mas o Senhor é muito mais do que isso. Então preste atenção, irmãos. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a herança que você precisa deixar. Opa, não. Volta aí. Olha comigo o que disse Gênesis capítulo 18 e versículo 12. Deixa eu te dizer uma coisa. Fala para o seu irmão assim: viva por um propósito e não por uma necessidade. Diga para ele assim: lembra. Diga para ele: lembra. Deus é um Deus de propósito. Então, irmãos, eu amo olhar para a história de Abraão, olhar para a história de Isaac, olhar para a história de Jacó. Eu sempre digo isso: todo homem que Deus quer usar, Ele o passa pelo caminho da peregrinação. Todo homem que Deus quer usar, Ele mesmo, Deus, trabalha no útero deste homem. Sabe, quando eu estou falando de homem, eu estou falando do gênero ser humano, tá, gente? Então entenda aí. As mulheres não ficam aí com o feminismo. Nossa, você só fala de homem. Não, estou falando do gênero ser humano. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai te preparar. Ele vai te preparar. Ele vai te passar pelo vale, Ele vai te passar pelas montanhas, Ele vai te passar pelo fogo, Ele vai te passar pelas águas, Ele vai te passar pelo deserto, Ele vai te passar pelos mananciais de águas. O problema é que nós só queremos ficar no manancial de água. Quando você pega alguma bênção da caminhada, porque, tá, pega comigo isso aí, a bênção é só um incentivo da caminhada, tá, gente? Diga assim comigo: a bênção é um incentivo da caminhada. Diga assim: mas não é o final. Mas quantos crentes, eles pegam a bênção da caminhada, põem debaixo do braço, e agora eles vão viver a vida deles. Mal sabem eles que agora tudo parou. É como você construir um lago, encher o lago de água e fechar o lago para não sair água. A água morre, vai ficar fedorenta, vai perder a vida. Assim é um crente que pega a bênção da caminhada e põe debaixo do braço.
Então, irmãos, preste atenção. Então Deus, ele entra nesse processo com Abrão. Todos nós sabemos da história, ou talvez alguns não saibam, mas o que acontece com Abrão é que Abrão é um homem que Deus chama lá em Gênesis capítulo 12. E ele sai do meio da parentela dele e vai para onde Deus o mostra, e assim por diante. E este Abrão, só nós olhamos para filho e achamos que filho vai dar trabalho, que a escola é muito cara, que afinal de contas o leite, o não é muito caro, e assim por diante. Para o judeu não. Se você falar que o judeu não vai ter filho, ele disse tudo menos isso. O filho tem que ter, de preferência muitos, para mostrar que eu sou fecundo, que Deus é comigo. E esse Abrão está sem filho, aos 90 e um bocado de ano. E Deus dizendo, parece incógnita, né? E Deus dizendo, eu vou te fazer pai de muitas nações, eu vou te fazer pai de multidões. Agora, o mais interessante, queridos, é que a promessa de Deus, ela continua nas gerações. Isaac, Jacó, ambos os ventres eram estéreis. Quando Deus, irmãos, ele nos chama, e ele quer fazer algo na nossa vida, ele diz assim: se vai querer que eu faça, eu que vou fazer. Para você não levantar seu narizão depois e dizer, porque eu fiz isso, aquilo outro. E você passar 40 anos orando por uma coisa, e não vê ela acontecendo. Então olha o que acontece com Sara. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também, meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, por que se riu Sara? Sara, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Fala para o seu irmão: existe alguma coisa difícil para Deus? Existe coisa difícil para nós, gente. Sabe o que é difícil para nós? Crermos que Deus pode fazer. Deus nunca falha. Quem falha é nós, duvidando do que Ele pode fazer. Então nunca diz que Deus falhou com você, porque Deus nunca falha. Se você me perguntar assim: pastor, o que você tem medo? Eu tenho medo de duvidar do que Deus pode fazer. Por isso, eu sempre oro muito, principalmente em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, constrói fundamento para ser sustentado. É isso que a Bíblia quer dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo, constrói fundamento para se sustentar. Isso me ajuda a manter a minha fé em Deus inabalável. Amém? Então prega isso para você. Deus é um Deus fiel, que tem compromisso com sua promessa. Sara já estava duvidando, porque na cabeça de Sara e na cabeça de todos nós, Deus demorou demais. Deus não demorou demais. É que o que Deus tinha para fazer era tão perfeito, que o relógio do homem não aguenta esperar. E como, irmãos, nós esperamos em Deus? A Bíblia diz que nós devemos esperar em Deus, vigiando e orando, porque a carne é fraca. Amém?
Agora, preste atenção, a terceira e última coisa: Deus nunca se esquecerá do plano dele para mim e para você. Nós, pelas circunstâncias, podemos esquecer. Pensa numa coisa terrível, gente. É o esquecimento. O esquecimento. O esquecimento pode te fazer perder muita coisa. O esquecimento pode te fazer perder tudo. O esquecimento pode te fazer perder a sua herança. O esquecimento pode te fazer perder a sua família, o seu marido, a sua esposa, perder os seus filhos. E nós esquecemos de alguém que nós paramos de procurar. Nós esquecemos de alguém que nós paramos de nos relacionar. Você já viu aquele parente que um dia era tão chegado seu, e você, uma vez por semana, falava com esse seu parente, e você, pelo menos 2 vezes por ano, ia visitar esse seu parente, e de repente você permite que as circunstâncias da vida comecem a te distanciar. Você começa a esquecer da face dessa pessoa. Você começa a esquecer da importância dessa pessoa. Você começa a esquecer. Porque é assim, gente. Quando nós tiramos uma coisa da nossa vida, uma outra coisa entra. A nossa vida nunca está vazia. Quando nós paramos de pensar uma coisa, nós começamos a pensar outra. Quando nós nos esquecemos de uma coisa, nós começamos a lembrar de outra. Eu digo que a vida, ela é assim, como o filme Um Grito de Liberdade. Ou nós nos ocupamos de viver, ou nós nos ocupamos de morrer. Mas nós nunca estamos desocupados. Se nós nos desocuparmos de Deus, o mundo, vezes o diabo, cria uma ocupação para nós. Por isso que nós vivemos um tempo tão perigoso hoje, na igreja. Você talvez por causa das circunstâncias da vida, um dia você vinha no culto 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você participava dos programas todos que existiam na igreja. Hoje talvez você só vem no domingo. Talvez você vai ficar ofendido comigo. Não, pastor, fiquei ofendido, não gostei não. Mas se você não gostou, desculpa. Se você não gostou, é porque você já está valorizando coisas que não têm valor na sua vida. Porque nós, se tiver algum, nós voltamos, irmãos, a uma conduta onde nós só clamamos a Deus quando nós estamos com tudo perdido. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos com tudo perdido. E quando está tudo perdido, a única coisa talvez que Deus vai fazer é te consolar, te dar um pouco de ânimo para você continuar vivendo. Mas Ele vai dizer: você vai ter que continuar com o barulho dessa bateria, meu filho, foi você que provocou. Você vai ter que continuar com as consequências que você mesmo causou, se distanciando. Então eu te pergunto, eu brinquei hoje, mas talvez aconteça aqui, tem crente aqui que só vem no culto no domingo.
Não vem quarta-feira porque ele não julga não ser importante. Não vem outros dias porque para ele, eu vou assistir minha novela, senão eu perco o capítulo da minha novela, né? E assim por diante. Mas eu duvido que você deixe de vir na igreja no dia que tem culto, e você vai para o monte orar, você deixa de vir na igreja porque você está jejuando e lendo 20 capítulos da Bíblia enquanto você está em casa. Mentira. Você se ocupa com a sua própria vida. Mas preste atenção, queridos. Jesus disse assim: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Não basta só nós ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos colocá-la em prática. Então Deus nunca se esqueceu do plano dele, para mim e para você. Quem se esqueceu dele foi a gente, porque nós nos distanciamos, nós passamos a dar valor a outras coisas. O mundo hoje consegue enganar muitos crentes, porque o mundo se tornou mais fascinante, e fascinante do verbo fascinação. Você assiste um filme, você assiste uma série, e naquela série eles te contam um monte de mentira sobre a vida. Mesmo todos nós sabemos que tem uma vida real, que nós vivemos, e que não se parece com aquela que os filmes nos contam, não se parece com aquela novela que talvez você assiste, não se parece com aquela série que você assiste. A vida real. Hoje se baixa um aplicativo para tudo, mas não tem como você baixar um aplicativo relacionamento com Deus, não tem, nunca vai ter. O único aplicativo relacionamento com Deus que você baixa chama Salmos capítulo 51, 17. Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Este é o único aplicativo que baixa Deus. Deus te criou. E Ele criou uma única forma de você se relacionar com Ele, de você fazer a sua vida funcionar. Então preste atenção, irmãos. Para a gente falar então sobre este Deus geracional, olha comigo o que disse o livro de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículo de número 4. Disse assim: ouve, ó Betel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja agora o perigo que nós corremos. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido
na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não as edificasse, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Quando comeres e te fartares, quando guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito. Todos nós aqui saímos do Egito, irmãos. Todos nós aqui saímos da casa da servidão. Mas a palavra de Deus nos chama atenção e disse: não te esqueças. Não te esqueças. Guarda-te para que não esqueças o Senhor. Então, irmãos, eu não sei se isso faz sentido para você. Nós, pelas circunstâncias, podemos nos esquecer. Conclusão: nós podemos estar vivendo enganados pelas necessidades da vida cotidiana. As necessidades nunca podem ser maior do que o propósito, porque o propósito é que nós somos filhos de Deus, e que se nós não estivermos nos relacionando com Deus, materialmente falando, nós podemos ter tudo, mas nós estamos com um buraco no nosso peito, chamado tristeza, chamada angústia. Tem gente se empaturrando de medicamentos, por causa de depressões. A depressão, a tristeza do homem, a insatisfação do homem, é porque ele é egoísta. Ele está vivendo e ele está desejando que Deus faça tudo o que ele quer. Você sabia que a maior parte da sua insatisfação é que você olha para você mesmo e diz assim: Deus não fez o que eu queria. Deus não tem compromisso em fazer o que você quer. Porque tudo que eu e você queremos são coisas terrenas, são coisas humanas, são coisas que nos levam para caminho de morte. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele dá em caminho de morte. Provérbios 16:1-3 diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então entenda uma coisa, irmãos: os planos que existem no seu coração, eles precisam passar pelo filtro dos desejos de Deus. Os planos que existem no seu coração precisam passar pelo filtro do desejo de Deus. Eu falo para vocês, eu não estou pregando aqui uma coisa que eu não vivo, porque eu estaria falando mentira, porque eu não acredito numa mensagem que eu vou mandar, não acredito em falar para você fazer uma coisa que eu mesmo não faça. Eu não acredito nisso. Se você me perguntar: apóstolo Geraldo, qual é o seu sonho? O meu sonho, querido, é que Deus seja 100% o dono da minha vida. Esse é meu sonho. É o único sonho que eu carrego comigo.
É o único sonho que eu carrego. Porque assim eu tenho certeza absoluta que todos os meus sonhos, porque todos os meus sonhos estão escritos no coração de Deus. Os sonhos de Deus para a minha vida são muito melhor do que os meus. Veja que Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 disse que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Todos os caminhos, veja o que diz Provérbios, para a gente finalizar. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Por que que os teus desígnios não são estabelecidos? Por que que a sua vida não dá certo? Por que que a vida do seu amigo não dá certo? Porque seus planos terminam em você mesmo. Aprenda, queridos, a ver mais longe. O que os homens disseram que você não pode é mentira, você pode. O que os homens disseram que você não é mentira, você é. E isso não tem nada a ver com uma ministração onde as pessoas ficam enchendo o seu ego, dizendo, agora você vai vencer e você vai mostrar para todo mundo. Não tem nada a ver com mostrar para ninguém. Tem a ver com a minha pessoa e a sua. Vivermos como verdadeiros filhos de Deus. Vivermos para um propósito e não por uma necessidade de mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa. Quem é não precisa dizer que é, todo mundo vê. A herança que você tem que deixar para os seus filhos, inculca na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Eu fico olhando o momento que nós vivemos hoje. Geralmente os pais trazem os meninos para a igreja, e o menino não sabe comportar na igreja, porque o menino já comporta mal em casa e o pai não corrige. Ah, pastor, o senhor está passando o cerol na gente. Ué, meu filho, vou fazer o quê? Lá em Minas a gente diz assim, toma vergonha na cara e toma postura. Aí o pai para o menino não dar trabalho na igreja, dá o celular com um joguinho na mão do menino. Eu estava olhando um dia isso na igreja, gente, eu fiquei escandalizado. Eu falei, está tudo errado. Porque afinal de contas, pai, mãe, você chegou em casa tão cansado. Se o seu filho estivesse doente, cansado ou não, você corria com ele para o hospital, é ou não é? Hã? Mas quando você chega em casa, o seu filho está com saúde, você não tem atenção para dar para ele. Se o seu filho estivesse doente, você gastaria todo o dinheiro, faltava de emprego para cuidar do filho. Mas como o filho está com saúde, menino, não me dá trabalho não, que eu estou cansado. Está errado. Se a minha mãe, com toda a pouca instrução que ela tinha, querido, ela me ensinou algumas coisas que até hoje eu não esqueço e nem pretendo esquecer. Minha mãe dizia assim, se você não aprender em casa, você vai aprender com a escola do mundo. E a escola do mundo machuca muito. A minha mãe me ensinou em casa, nenhum dos meus irmãos, eu nunca os vi xingando um palavrão dentro de casa. Porque a minha mãe
Os mais velhos, eu sou um deles. Ah, se você falasse uma palavra feia, tomava na boca. Na minha casa, minha mãe acostumou a gente, não tinha gritaria dentro da nossa casa. Você está gritando por quê? Não tem ninguém surdo aqui? Eu aprendi algumas coisas. Vacilou, a correia comia. Hoje, papai nem, né? Nossa, vou bater no meu filho, coitado. Como que o seu filho vai aprender o mundo, então o diabo vai ensinar para ele no mundo? E querido, só ama quem corrige. Então eu falo para vocês, igreja, você já pensou como vai ser o filho dos seus filhos? Quem será o seu neto? Quem será o seu bisneto? Se o seu filho já está vivendo uma vida toda errada. Mas há tempo, irmãos. Eu sempre digo que nunca é tarde para fazer o que é certo. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Legado. Deixa uma herança para os seus filhos. Quando seu filho lembrar de você, mãe, quando seu filho lembrar de você, pai, o que ele vai lembrar? O que seu filho vai falar de você? Meu pai era um beberrão, um espancador de minha mãe. Minha mãe, uma mulher iracunda, barraqueira. Já pensou? Porque a verdade, irmãos, quisera eu ter tempo para fazer com vocês o seminário que a gente faz, edificando a igreja. E eu não estou pedindo pastor para pregar aqui não. Mas eu quero te deixar algo para você pensar. Um dia Deus vai cobrar de mim e de você. Todos nós somos mordomos na terra. E nós teremos que levar um relatório para Deus do que a gente fez na terra. Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele também é juiz. Mas Ele também é justo. E um dia nós vamos ter que levar um relatório. E um dia Deus vai perguntar para a gente: por que você criou seu filho tão mal? Por que seus filhos se perderam? Porque se nós não podemos, irmãos, fazer o que diz Provérbios, ensina o menino, enquanto ele ainda é novo, para que quando ele tiver velho, ele não se desvie. Então, irmãos, eu sei que hoje é domingo, amanhã é dia de branco, você vai trabalhar amanhã, né? Eu também vou. Vou viajar lá para Espírito Santo, para começar um outro trabalho. Então preste atenção, as necessidades nunca podem ser maior do que o propósito. O que isso significa? Que pelo fato de você ter que levar sustento para sua casa, você trocou o plano de Deus. Pelo fato de você ter que trabalhar, pelo fato da vida ter ficado tão acelerada, a vida passou a nos cansar um pouco mais. Pelo fato de você se comparar tanto com as pessoas, que eu também tenho que ter, que eu também tenho que fazer, você começou a trocar as prioridades. Não faça isso. Salomão disse em Eclesiastes 7:29, que Deus fez o homem reto
mas ele se meteu em muitas astúcias, ele se meteu em muitas invenções. Eclesiastes 7, 29. Inculca na mente dos seus filhos a célula mais importante que você tem que ter com a sua família. Eu queria que nós fizéssemos algo aqui profeticamente. Primeiramente, eu queria que você, família, ficasse de pé. O filho se reunisse com seu pai. E eu queria que você fizesse uma coisa bem pessoal, você orasse nessa hora pelos seus filhos.